Primeiramente, bom dia a todos e todas. O meu nome é Alan e é com muita alegria que nós iniciamos o trabalho dessa sessão, que ela é coordenada pelo professor João Paulo Alain Teixeira e pela professora Luciana Santos Silva, que infelizmente não pôde estar presente aqui no horário por conta de outros compromissos. Nós agradecemos imensamente a inscrição de todos os trabalhos e informamos desde já que haverá publicação de anais do evento. Gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês e de dar apenas alguns informes em relação ao evento. Neste formato no qual nós encontramos, que é o formato webinar, a audiência, ou seja, quem não vai fazer nenhum tipo de apresentação, não consegue abrir o vídeo ou áudio, mas todos são bem-vindos para utilizarem o chat, porém reservando o espaço de perguntas e respostas, que é esse espaço que está aqui embaixo, o QIA, para direcionar perguntas aos apresentadores dos trabalhos. E eu peço para que, se vocês fazerem isso, não esquecerem de deixar o nome e, caso desejem, também a instituição. Passaremos agora um pequeno vídeo que ele vai apresentar a rede de clínicas jurídicas que vai ser lançada ao final do evento e que nós gostaríamos que vocês conhecessem desde já. Então, sendo assim, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui. Apenas um instante. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Para inscrever sua clínica é muito fácil. Basta acessar www.redeclinicasjuridicas.com.br e clicar em Incluir Clínica. Na sequência, você deve inserir as informações da sua clínica e enviar. A equipe de administradores do site fará a revisão da submissão antes de disponibilizá-la no site, e qualquer dúvida entrará em contato com você. É importante dizer que todos os pôsteres submetidos no 4º Fórum serão importados automaticamente para o site. Na aba Clínicas, você poderá encontrar mais informações sobre as organizações listadas, filtrando por instituição, unidade federativa ou campo de atuação. Além da lista de clínicas, o portal da rede também contará com espaço para publicações e outros resultados produzidos, que poderá ser acessado na aba Conteúdos. Para submeter um novo conteúdo, siga o passo a passo indicado no site. Por fim, na aba Eventos, você poderá ficar por dentro de iniciativas passadas e futuras em todo o país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas do Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Bom, espero que tenham gostado da proposta. Ao final do evento, após a última mesa de sexta-feira, nós teremos a Assembleia de Clínicas, né, que já é um momento que já é tradicional de fóruns anteriores, no qual haverá deliberação sobre o próximo fórum de clínicas jurídicas e também onde será possível retirar dúvidas em relação a esta rede que será lançada, inclusive, no dia de hoje, ao final do evento. O link para a reunião será disponibilizado por e-mail ainda hoje e no chat da última mesa no YouTube. Bom, lembramos a todos e todas, né, que essa sessão ela está sendo gravada e que a participação ela automaticamente é condicionada à sessão da imagem e do áudio para gravação e também para posterior divulgação. Em nome da comissão organizadora, informo que estaremos aqui à disposição para o apoio às sessões, à sessão, mas o controle do tempo e a organização das falas é segundo a coordenação da ST.
Então, sendo assim, por favor, eu gostaria de passar a palavra para o professor João Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Alan. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar novamente aqui na nossa sessão temática, né? Sessão temática número 3, Diálogos Interinstitucionais de Direitos Humanos, que tem uma segunda rodada hoje, né? Tivemos um debate muito produtivo, muito interessante ontem, e hoje a gente vai continuar novamente aí discutindo experiências, né? Trocando impressões sobre, enfim, a atuação das clínicas que vocês atuam aí no Brasil inteiro, né? Bom, a professora Luciana, de fato, coordena comigo, né? Eu sou João Paulo Teixeira, a professora Luciana deve estar entrando em instantes, ela teve alguma dificuldade no momento, mas deve estar se juntando a nós aqui em breve. Então, a gente tem 4 trabalhos hoje, 4 apresentações, que a gente pode aí, sei lá, dar um tempo de 15 minutos, 10, 15 minutos, talvez, né? De 10 a 15 minutos para a apresentação, e depois a gente pode fazer aqui um debate, pode fazer uma rodada de enfim, de troca mesmo, né, entre os participantes da sessão. Tá bom? Então, existe uma ordem aqui, mas ela necessariamente não precisa ser obedecida. Se alguém quiser, enfim, se apresentar antes, sem problemas. O primeiro que aparece para mim aqui é de Brenda Jaqueline. Está por aí? Então, professor, pelo que eu estou vendo aqui, ela não está presente desse primeiro resumo. Então, vamos, Mariana Silvino. Olá. Vamos lá, Mariana, tudo bom? Tudo bem. Eu e Juliane vamos apresentar esse resumo. Ela está ali, apareceu no vídeo agora, acho. Bom, eu vou começar, eu sou Mariana, a professora Thaisa e a Juliane escrevemos esse resumo intitulado O Aporte das Clínicas de Direitos Humanos na DPF 442. Eu vou contar um pouco sobre como surgiu esse problema de pesquisa, o que é a DPF 442, enfim. A Juliane vai contar um pouco mais sobre os métodos e objetivos do nosso trabalho, e ao final eu vou retomar um pouquinho sobre os nossos resultados, as nossas conclusões. Bom, então os nossos objetivos com esse resumo é, em primeiro lugar, investigar a contribuição argumentativa oferecida pelas clínicas de direitos humanos na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442, que discute a descriminalização do aborto no STF, e, em segundo lugar, investigar o grau de ruptura com o ensino jurídico tradicional a partir das manifestações das clínicas. Bom, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ela pede a descriminalização do aborto no STF até a 12ª semana de gestação. Ela foi impetrada pelo PSOL com assistência técnica do Instituto Anis lá em março de 2017, e ela tem ganhado aí uma relevância bastante expressiva, assim, no que diz respeito à participação de movimentos sociais, aos debates políticos, enfim, que têm se organizado em torno dessa ação. Por isso ela é bastante relevante, e ela é também uma das primeiras ações constitucionais sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, na qual participaram muitas clínicas com uma atuação bastante expressiva. Então, esse problema de pesquisa vem um pouco da investigação da DPF 442, que eu, a Juliane e a professora Thaisa temos feito aí ao longo do último ano, e esse resumo ele organiza sinteticamente um pouco as contribuições, enfim, considerações que a gente tem desenvolvido em um artigo, na verdade. Então, a gente está trabalhando num texto mais extenso, em que a gente vai falar também sobre a metodologia clínica e a recepção dela no espaço acadêmico, a importância da litigância estratégica como instrumento de atuação clínica. A gente também, nesse artigo que estamos desenvolvendo, falamos sobre outras oportunidades em que o tema do aborto foi discutido no STF, descrevemos a atuação das clínicas de direitos humanos na ação, e aí investigamos as contribuições argumentativas dessas clínicas. Aqui nesse resumo a gente decidiu organizar de uma forma mais resumida os nossos resultados e os métodos e critérios que nós usamos para avaliar a atuação e a argumentação das clínicas. Por isso que é tão importante esse momento de conversa, esse momento de debate, porque é uma análise que a gente vem desenvolvendo aí de uma forma mais extensa ao longo do último ano. Por isso,
Estamos bem animadas com as contribuições mais participantes, agradecemos muito o espaço, e agora a Ju vai pegar a palavra para contar um pouco mais sobre os nossos métodos, enfim. Bom dia a todos. Bom, então, como a Mariana indicou, o nosso tema é o aporte das clínicas jurídicas, as clínicas de direitos humanos, na DPF 442, que discute a descriminalização do aborto no STF. Bom, antes de entrar especificamente nesse tema, nós falamos ali um pouco sobre as potencialidades da metodologia clínica como uma possível solução às insuficiências do ensino jurídico tradicional, em específico a sua atuação por meio da litigância estratégica. Contudo, apesar da recente criação de diversas clínicas jurídicas no Brasil, o percentual ainda é pouco significativo. Então, a pesquisa ela se situa a partir do potencial transformador da metodologia clínica e da incipiência de produção teórica no Brasil sobre esse tema. O objetivo, então, é analisar a contribuição argumentativa oferecida pelas clínicas de direitos humanos na DPF 442, que trata sobre a descriminalização do aborto no STF, e, a partir disso, buscar aferir o grau de ruptura das clínicas com o ensino tradicional. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa, amparada em material bibliográfico e documental. Então, com um foco de estudo no caso da DPF 442, em específico a partir das peças e exposições que foram apresentadas pelas clínicas. Ao todo, foram analisadas 5 clínicas. Primeiro, a Clínica de Litigância Estratégica, da FGV, e, em segundo, a Clínica de Direitos Humanos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Em terceiro, a Clínica de Atenção à Violência, da Universidade Federal do Pará. Em quarto, o Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos, da Universidade de São Paulo. E, por último, em quinto lugar, a Clínica de Direitos Fundamentais da Universidade Federal, da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, o trabalho ele foi estruturado em 4 eixos. Primeiro, nós fazemos ali uma introdução à metodologia clínica e, em seguida, ali uma explicação sobre a litigância estratégica como um instrumento de atuação das clínicas para a proteção dos direitos humanos. Esse é o segundo eixo. E depois, no terceiro eixo, nós falamos ali sobre as ocasiões em que o aborto foi discutido no STF. E, por último, depois de percorrido todo esse percurso, nós falamos sobre, nós analisamos ali as peças, as exposições orais apresentadas pelas clínicas nas audiências da DPF 442, para investigar ali as contribuições apresentadas por elas. Então, para aferir o grau de ruptura com o ensino tradicional que essas clínicas possam vir a apresentar, então a gente usa como critério de análise, são 4 critérios utilizados: o uso de multidisciplinariedade, o diálogo com a diversidade, a vinculação das clínicas a movimentos populares, grupos afetados, e, por fim, o uso de instrumentos para facilitação da linguagem a partir de diálogos. Essa análise ela é feita com base nas peças apresentadas pelas clínicas, como pedido de habilitação, como amicus curiae, e nas intervenções orais feitas pelas clínicas na audiência pública. Então, basicamente, esse é o início, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo e a metodologia que a gente está utilizando. Agora eu passo a palavra para Mariana. Obrigada, Juliane. Esses critérios que a Juliane comentou, nós extraímos do texto dos autores Cavallaro, Elizondo e Garcia, de 2011, em que eles argumentam sobre as deficiências do ensino em direitos humanos hoje no mundo, enfim, com foco específico na realidade que eles analisam, mas eles indicam algumas deficiências que precisam ser aprimoradas por intermédio do ensino e da metodologia clínica. Eles vão falar um pouco sobre essas deficiências e vão resumir um pouco nesses critérios que nós elencamos ali. Então, a gente, como
necessário adotar um critério para analisar essas contribuições argumentativas, escolhemos as considerações desses autores em torno da multidisciplinariedade, o diálogo com a diversidade, enfim, esses critérios que a Juliane comentou. Desculpe. Bom, então, como resultados, o que a gente consegue concluir, assim, apresentar para vocês preliminarmente, é que no que diz respeito à multidisciplinariedade, esse é um aspecto variável nas peças e exposições das clínicas de direitos humanos na DPF 442. Por que é variável? Porque cada uma delas incorpora esse aspecto de multidisciplinariedade de uma forma diversa, embora mantenha a preponderância da argumentação jurídica na sua intervenção na DPF 442, o que não necessariamente para nós significa um aspecto negativo, levando em consideração o aspecto institucional em que se desenvolve essa ação. Mas, de alguma forma, a incorporação desses aspectos multidisciplinares possibilita que a discussão se dê levando em conta outras áreas do conhecimento, enfim. A título de exemplo, a gente consegue citar aí que a clínica da FGV e a clínica da UERJ, elas pautam muito a intervenção delas a partir de relato de casos, elas trazem essas informações nas audiências públicas, e a clínica da UFMG, ela inova, aí trazendo os impactos orçamentários de uma eventual descriminalização do aborto, mostrando, enfim, isso como uma argumentação pela procedência do pedido. É um estudo bastante técnico e muito diferente dos outros apresentados pelos amigos da corte, enfim. No que diz respeito ao diálogo com a diversidade, todas as manifestações das clínicas, elas estão preocupadas com essa atenção com outros grupos, enfim, elas se focam especialmente na realidade das mulheres pobres, negras, periféricas, enfim, e as clínicas, elas adaptam a realidade da qual elas estão para trazer essa realidade de mulheres de onde elas vêm. Então, por exemplo, a Clínica de Atenção à Violência da Universidade Federal do Pará comenta sobre a realidade das mulheres ribeirinhas, indígenas, quilombolas, e a clínica da UFMG, ela também inova nesse aspecto, porque ela leva em consideração respeito à identidade de gênero na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, não só de mulheres, mas também de pessoas não binárias e homens trans, que eventualmente possam experienciar uma gestação e possam também necessitar, enfim, da interrupção da gestação. Isso é um aspecto bastante inovador, são poucos os amigos que levam esse aspecto em consideração. No que diz respeito à vinculação com movimentos populares e grupos afetados, todas as clínicas, exceto a clínica da UERJ, atuaram em conjunto com outras entidades ou movimentos sociais. Então, seja buscando apoio de núcleos especializados de defensoria pública, seja com centros acadêmicos, ou seja com outras organizações e movimentos sociais, todas as clínicas atuam, exceto a clínica da UERJ, atuam em parceria com outras organizações. A gente considera que a atuação com outras instituições, com outras organizações, ela é muito positiva, porque fortalece a atuação das clínicas, porém a gente pondera aí, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, se fosse o caso, o quanto talvez a metodologia clínica pode ser mitigada com a presença de um outro ator, uma outra instituição forte, como, por exemplo, a Defensoria Pública. No que diz respeito ao uso de instrumentos para facilitação da linguagem, promoção de diálogos, nós, como nesse trabalho, nós nos preocupamos em analisar a atuação das clínicas dentro da ação constitucional, a gente, para investigar esse critério, nós analisamos o uso de elementos visuais, de instrumentos que possam facilitar, de alguma forma, a participação, enfim, possam tornar mais palatáveis, mais tranquilas as argumentações das clínicas. Nós identificamos que todas elas têm essa preocupação de ter uma linguagem mais horizontal, uma linguagem menos impositiva, e elas fazem isso por meio do uso de elementos visuais, gráficos, imagens, figuras, elas compilam as informações e os dados que elas trazem, se valendo muito desses instrumentos, o que nos mostra que elas têm uma preocupação em fazer manifestações que atinjam o público, enfim, em geral. Porém, a gente considera também que a análise desse aspecto ia ser fortalecida com uma análise da atuação das clínicas fora dos tribunais, né? Então, o que as clínicas de direitos humanos envolvidas na DPF 442 fizeram
para atingir a sociedade em geral, para que os argumentos que elas trazem nessa ação penetrem mais em ambientes não jurídicos, não institucionais. Mas a gente acabou não fazendo essa análise de uma forma tão completa quanto merecia, porque esse não era o objetivo da nossa análise, mas a gente pondera que isso acrescentaria, seria útil para traçar o perfil das clínicas e a atuação delas para fora dos tribunais. A gente consegue lançar um indicativo aqui, que todas as clínicas, elas disponibilizaram compilados das suas atuações em plataformas digitais, redes sociais, organizaram eventos e publicaram artigos. Porém, em contraste com outras organizações, as clínicas de direitos humanos não chegaram a desenvolver materiais que penetraram em redes de apoio, grupos de mulheres tão forte quanto outras organizações envolvidas na ação, como, por exemplo, o Instituto Anis e o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, em parceria com o grupo Curumim, que fizeram compilados dos argumentos em um material bastante atrativo, bastante didático, que circulou com bastante profusão nos grupos de mulheres, enfim, nos movimentos sociais. Então, a gente nota que a atuação das clínicas talvez fique um pouco mais restrita no que diz respeito a essa penetração e ao uso de instrumentos que facilitem, que tornem a linguagem do debate jurídico mais horizontal. Mas esse é um aspecto que ainda precisa ser melhor desenvolvido, enfim, uma investigação mais própria da atuação das clínicas para fora dos tribunais, que não era necessariamente o objeto da nossa análise. Bom, com todos esses resultados, com todas essas considerações, nós avaliamos que, em alguma medida, a atuação, a argumentação trazida pelas clínicas de direitos humanos nessa ação específica, ela se aproxima, sim, dos critérios de ruptura com o método de ensino jurídico tradicional, principalmente no que se refere à articulação com movimentos populares, grupos afetados, e também na atuação conjunta aí, em uma abordagem inclusiva que favorece a diversidade. Nesse aspecto, nós consideramos relevante destacar que não necessariamente uma ruptura com o ensino jurídico significa uma atuação totalmente disruptiva, mas sim uma atuação própria da metodologia clínica que fortalece esse ativismo em prol dos direitos e da promoção dos direitos e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das meninas e mulheres no Brasil. Então, é um pouco isso que a gente queria trazer para vocês hoje. A gente agradece muito o espaço de diálogo, de debate, a organização do evento tem sido muito atenciosa conosco, então, muito obrigada, estou ansiosa para ouvir as demais colegas. Obrigada. A professora Luciana conseguiu entrar, já está aqui conosco também, e vai, a partir de agora, também participar aqui dos debates. Bem, eu achei o trabalho muito interessante, né? Mariana e Juliane, achei muito oportuno esse trabalho de tentar verificar metodologias clínicas, enfim, aplicadas a um caso concreto, né? E aí a gente consegue perceber como as clínicas elas são plurais, né? Do ponto de vista da sua proposta de trabalho, enfim, formas de atuação e metodologias, né? Isso ficou bem identificado aí no trabalho de vocês. Do ponto de vista do nosso GT aqui, né, diálogos interinstitucionais, apareceu uma inquietação, acho que na fala da Mariana, né, no sentido de entender até que ponto seria, por exemplo, parcerias com outras instituições, elas seriam verdadeiramente boas para a atuação da clínica, já que muitas vezes, por exemplo, a parceria com a DPU, uma instituição, né, Defensoria Pública, enfim, do Estado, da União, enfim, uma instituição forte, ela não terminaria apagando, né, talvez, ou submetendo, enfim, a um segundo plano o trabalho da clínica, né? E aí, nesse sentido, não sei se em alguma dessas clínicas que vocês trabalharam, vocês perceberam isso, conseguiram identificar essas parcerias e essa identidade, enfim, da clínica diante, enfim, de parcerias com instituições mais fortes, ou se efetivamente isso não foi identificado, né? Como é que vocês perceberam isso? E uma outra questão seria de pensar a própria ideia de multidisciplinaridade, né? Que me parece que no curso de Direito ela é algo que, enfim, via de regra é associado a uma forma
enfim, global de pensar o fenômeno jurídico, mas ela, quando a gente vê nos projetos pedagógicos de curso, né, aparece a ideia de multidisciplinaridade, etc., mas a prática da multidisciplinaridade interna, ou seja, diálogo entre disciplinas diferentes do próprio curso de Direito, é muitas vezes muito difícil, né? A gente, em particular, por exemplo, direito constitucional com direito civil, né? E eu imagino que é muito mais ainda desafiador a gente pensar em uma multidisciplinaridade envolvendo, por exemplo, campos de saberes distintos, ou seja, direito com antropologia, ou direito com história, direito com filosofia, né? E eu falo nisso a partir das próprias resistências que a gente percebe, né, no perfil do acadêmico do curso de Direito, no que se refere a cursar disciplinas como filosofia, sociologia e tal, né, dentro da formação jurídica. Então, eu queria também ouvir vocês a respeito disso, como é que vocês percebem isso na atuação das clínicas que vocês pesquisaram, das clínicas que vocês, enfim, se aproximaram. Não sei se a Luciana, enfim, quer fazer alguma observação, ela chegou depois aí, talvez ela, enfim, deseje também participar desse debate. Mas, enfim, é isso, né? Professor João Paulo, eu quero primeiramente cumprimentar todos os presentes que estão aqui nessa mesa virtual, as pessoas também que estão acompanhando a esse grupo de trabalho, parabenizar Mariana e Juliana e justificar o meu atraso. Eu estava na audiência, depois tive dificuldade de entrar e queria parabenizar pelo trabalho. Eu já peguei o finalzinho e só fazendo algumas complementações, né? Muito mais de diálogo do que de pergunta, porque eu não escutei tudo que vocês falaram, então não me sinto à vontade para perguntar, porque eu posso perguntar algumas coisas que vocês, né, já abordaram, mas o diálogo que eu queria destacar é quando Mariana traz, né, que a ruptura com o ensino jurídico tradicional, através do método clínico, ela vem promovendo diálogos com movimentos sociais. Eu sou uma grande entusiasta desse diálogo com movimentos sociais, faço parte do movimento social feminista, e eu acho muito importante esse diálogo, porque a gente consegue chegar, muitas vezes, a uma escuta direta de quem está vivenciando violações de direitos humanos. E o campo jurídico, por vezes, silencia essas vozes, né? No lugar dessas vozes serem diretas, elas são representadas, muitas vezes, por nós, profissionais do direito. E daí a importância da gente ter essa proximidade para, quando for representarmos, né, conseguirmos ser fidedigno às demandas, aos anseios desse grupo e, sobretudo, também para propiciar que eles tenham voz direta. Então, eu acho que essa ruptura, como Mariana falou, é muito importante, e aí, às vezes, a gente fala, né, não estou falando vocês, mas, às vezes, há alguma referência de Defensoria Pública, Ministério Público, como parceiros importantes, como parceiros, né, fortes, são parceiros importantes, mas a gente jamais pode colocar em segundo plano, que foi a perspectiva final aí que eu entendi que Mariana trouxe, esse diálogo com os movimentos sociais. Obrigada, professor João Paulo e professora Luciana. As considerações são perfeitas, precisas, totalmente pertinentes. Primeiro, no que diz respeito aos diálogos interinstitucionais, né, que a gente comentou sobre o quanto a participação de outras instituições fortes poderia talvez mitigar a metodologia clínica, enfim. Pontualmente, no que diz respeito à clínica da FGV, que atua em parceria com o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, da Defensoria Estadual de São Paulo, a gente identifica que a clínica teve aí um protagonismo retraído em relação à participação da defensoria, né? Não que isso necessariamente seja uma coisa negativa, não que, enfim, tenha sido uma coisa sequestrada das clínicas, não, mas nos parece que a clínica participa como uma assessoria técnica ligada à universidade, muito menos do que um grupo multidisciplinar em contato com movimentos, enfim.
enfim, nos parece que, em algum aspecto, a clínica ela ganha maior relevância como uma assessoria técnica, como um grupo vinculado à universidade que possa aí trazer um aporte mais técnico, enfim, o que não nos parece necessariamente que seja a proposta da metodologia clínica. Então, a gente talvez identifique aí com a presença de uma instituição que a gente chamou de forte, talvez mitigue, sim, um pouco a metodologia clínica. Sobre a multidisciplinariedade que o professor João Paulo comentou, sim, a gente também identifica essa dificuldade de incorporar saberes diversos na atuação das clínicas, mas o que a gente pode comentar, talvez, especificamente na questão do aborto, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a gente nota com muita robustez, assim, o interesse dos grupos envolvidos em incorporar saberes de áreas diversas. Então, porque nesse tema especificamente, né, a área da saúde, a área da psicologia, a área da medicina, enfim, são áreas muito afins com o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, então há muita participação de pessoas vinculadas a esses outros saberes na intervenção das clínicas. Então, as clínicas que atuaram na DPF contam com profissionais de outras áreas que participaram na elaboração desses materiais, o que a gente considera aí que talvez seja uma forma de articular diversos saberes, enfim, para incrementar essa multidisciplinariedade. A professora Luciana comentou sobre a participação de movimentos sociais, a gente já havia comentado, né, sobre como isso é uma coisa muito importante, esse é um dos principais fatores mais relevantes para a atuação das clínicas nessa DPF, tanto que, à exceção da clínica da UERJ, todas são vinculadas, todas incrementaram sua participação com movimentos feministas de mulheres, não só dentro da ação, na manifestação formal, mas na articulação, na organização de ocupadas em que as geram umas realizaram participação de mulher para discutir a temática do aborto dentro das universidades e comunidade em geral. Então, fica aqui esse é um critério inovante, né? Preocupações mais intensas das clínicas, e é o aspecto que nós identificamos que mais caracteriza a ruptura com o ensino jurídico. Né? Então, era um pouco isso que eu queria comentar. Ju, você quer falar alguma coisa? Acho que foi boas as colocações, agradeço as considerações dos professores, do professor João e da professora Luciana, mas realmente a gente percebeu essa questão de que a Universidade da FGV, ela aparece um pouco, não tanto, né, e a gente colocou que fez uma consideração, né, porque a FGV, ela atua uma forma um pouco não tão aparente, né, na exposição, na audiência pública, então é uma defensora pública que fez a sustentação oral e não uma professora que fosse vinculada à clínica, e enquanto que, por exemplo, na UERJ, a clínica da UERJ, quem faz a sustentação oral é uma pessoa ligada ali com a clínica e não tem participações de outras, não tem parcerias, né, então a gente percebe que tem as clínicas atuaram de forma um pouco diferente, né? As demais atuaram ligadas fizeram parcerias com outras organizações, né? Especialmente ali vinculadas a organizações ali dentro das instituições mesmo, né? Coletivos feministas dentro das universidades, centros acadêmicos, então parece que elas também buscam muito uma vinculação com organizações ali dentro das instituições, mas também, como a Mariana disse, tem algumas delas também buscaram parcerias fora para poder divulgar essa atuação. E a gente também percebeu que elas não tem como evitar, né? Elas acabam usando muito uma linguagem jurídica, né? Dado o espaço em que ocorreu o debate, mas algumas buscaram ali se sobressair e usar uma linguagem um pouco mais trazer um pouco das considerações ali de ciências sociais e
por exemplo, da antropologia, para poder discutir a questão do preconceito que existe com a questão do aborto e tudo mais. Então, não foi as exposições que ocorreram nas audiências públicas não foram assim tão técnicas, né, tão jurídicas. Elas também buscaram trazer, por exemplo, relatos de mulheres que praticaram aborto e tudo mais. Então, parece que elas, em sua maioria, elas buscaram tentar sair um pouco desse âmbito tão jurídico, né? Então, seria isso. Muito bom. Juliane e Mariana, obrigado. Acho que a gente pode ouvir o próximo trabalho, a próxima apresentação. Talvez Brenda. Pode ser? Bueno, bom dia a todos e todas. Desculpa, Brenda, está perguntando alguma coisa, o professor. Bom dia a todos e todas. Eu sou a doutora Edilma, sou a professora Edilma. Estou acompanhando a Brenda. Brenda, pois aí no Brasil seria a doutora Brenda Jaqueline Pacheco. Ela é egressada da carreira de Direito com Enfoque Intercultural aqui no México. Pois ela não entende um pouquinho o português, mas fala espanhol, assim que eu gostaria que vocês tivessem paciência com ela. E, finalmente, é uma grata satisfação estar com vocês. Eu realmente fui aqui, promovi que ela participasse, porque tem um trabalho muito bonito, interessante, sobre a violência intrafamiliar. E como eu fui diretora da dissertação dela, do TCC dela, então, obviamente, que eu disse, não, aí tem oportunidade, né? E com vocês, ela vai se retroalimentar muito mais. Obrigada, professor João. E Brenda, poderia apresentar-se, por favor, Brenda, gracias. Buenos días a todas y todos. Como ya les comentó la doctora Edilma, soy mexicana y no entiendo mucho el portugués. Bueno, no lo entiendo, pero pues voy a hacer lo posible por ir entendiendo más o menos. Entonces, mi nombre es Brenda Jaqueline Pacheco Cuenca. Estudié la licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural, un nuevo enfoque aquí en México, y pertenezco pues al estado de Puebla. Entonces, hice una investigación con relación a la violencia intrafamiliar, sobre la atención a las mujeres que sufren pues violencia intrafamiliar, y también pues de acuerdo pues el avance de la materia jurídica en cuanto a la procuración de justicia por parte de las instituciones. Entonces, esa sería mi presentación el día de hoy, y pues espero y poder retroalimentar mucho y que me puedan entender sobre todo. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, obrigada, Brenda. Acho que talvez ela possa apresentar a pesquisa agora, o trabalho dela, não? Ok, porque estava marcado para as 9, né? Mas se vocês estiverem de acordo, a gente já pode começar a apresentar? ¿Sí? Sí. Muy bien. Brenda, pues dijo el profesor que ya podríamos dar inicio a la exposición y que para ya ir avanzando, pues, ¿de acuerdo? ¿Sí? No hay problema. Sí, está muy bien. Entonces pongo la presentación. Sí. Já pode compartilhar, verdade?
Então, ela vai apresentar, pois vai expor em espanhol, tá em português, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode levantar a mão e eu vou, pois, intermediando a apresentação. Obrigada. A Brenda, ela está conseguindo compartilhar a tela? Brenda, ¿quieres que compartilhe yo ou... É importante só verificar o tempo, né? Porque eu acho que tem outros trabalhos que vão apresentar. Acho que 10 minutos, 15 minutos. Sim. Sí. Es que ya no la veo aquí. Bueno, Brenda. Sí, Sí, por favor. ¿Que yo comparta, yo? Sí, por favor. Bueno, a ver. Ok. Sí, ya logran, ya. ¿Ya? Sí, ya por iniciar. Bueno, el tema es la institucionalidad e instrumentalización de la violencia contra la mujer en el ordenamiento jurídico mexicano. Bueno, este tema surgió a través de la tesis de licenciatura, y en este inicio, pues se da sobre el avance de la materia jurídica de la violencia contra la mujer de acuerdo a la Procuración de Justicia. Entonces, esto se da sobre el avance que ha tenido México de acuerdo a las políticas sobre la violencia en contra de la mujer. Entonces, este trabajo dice que en fueron creadas las instituciones para dar una atención a las mujeres a nivel federal y a nivel estatal, con la colaboración pues de los sectores políticos. Bueno, el objetivo de esta propuesta de investigación fue traer una reflexión teórica y metodológica sobre la cuestión del cuidado de las instituciones en atención a la procuración de justicia en mujeres. Pero yo hice la investigación más específico hacia la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar en contra de las mujeres rurales e indígenas. Esta es una investigación específica. La metodología es descriptiva e interpretativa sobre las funciones que tiene el alcance de las instituciones y los lineamientos internacionales. Como primer inicio fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la CEDAW, en el cual este trabajo está delimitado, como ya bien les dije, sobre las mujeres rurales e indígenas. Bueno, entonces, al momento de realizar la investigación, se percató que
CEDAW, Convención de Belén do Pará, han hecho una serie de recomendaciones a México en cuanto a la atención sobre la procuración de las mujeres rurales indígenas. Entonces, a través de estos lineamientos, recomendaciones, ha habido un avance en cuanto a las instituciones. Entonces, como primer punto, aquí se presentan las instituciones a nivel federal, en el cual se encuentra el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres. Este instituto tiene el objetivo de promover y fomentar las condiciones que dan el lugar a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades y tratamiento entre los géneros, al pleno ejercicio de todos los derechos de las mujeres y sobre todo a una participación equitativa en la vida política, cultural, económica, social en el país. Bueno, asimismo, y con el objetivo de seguir coordinando las acciones encaminadas a la prevención y a la disminución de la violencia en contra de las mujeres, se dio inicio a la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, por sus siglas es CONAVIM. Asimismo, se da el paso a las instituciones estatales y una de ellas es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la FEBIMTRA. Esta fiscalía tiene el objetivo de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con todos los hechos de violencia contra las mujeres, no solamente la violencia intrafamiliar, sino todos los delitos que tengan que ver con la mujer. Asimismo, y sobre los de trata de personas, con el pleno respeto hacia los derechos humanos, a la igualdad de género, atendiendo el interés superior de los niños, niñas y los adolescentes. También de esta surge los centros de justicia para las mujeres. Este centro es en donde las mujeres mexicanas extranjeras asisten a realizar las denuncias de acuerdo al tipo de violencia que han recibido. Entonces, este centro de justicia tiene como principal función el mejorar el acceso de justicia hacia las víctimas y garantizar que se interponga un castigo a la persona quien ha realizado el hecho, bueno, el imputado. Bueno, entonces, hice la investigación a nivel nacional y en todo México solamente hay 40 centros de justicia para las mujeres. Bueno, entonces, como este trabajo fue delimitado especialmente para las mujeres rurales indígenas, entonces se dio inicio a la investigación sobre una comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Este es especialmente solo para los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, de acuerdo con esta Comisión Nacional, se realizó el decreto de realización, la Casa de la Mujer Indígena. Esta Casa de Mujer Indígena es especialmente solo para las mujeres rurales e indígenas, las cuales, pues, ellas ahí tienen una atención específica, de acuerdo, pues, que estas casas son las que les dan la atención de acuerdo, pues, a sus culturas, sus tradiciones, su lengua, todo. Entonces, se dice que las instituciones han implementado más estrategias para dar un mejor servicio a la protección de las mujeres, pero el problema es que estas estrategias no están funcionando de acuerdo al tratamiento de los casos de violencia
en contra de las mujeres. Cuando se trata específicamente de estas mujeres, no está funcionando. ¿Por qué? Porque pues como se investigó, las instituciones tienen lineamientos específicos para estas mujeres, pero cuando se les hizo la investigación, las personas encargadas de dar la atención, pues respondieron que pues no están cumpliendo con los lineamientos. ¿Por qué? Porque pues no cuentan con traductores, que conozcan su lengua, su cultura. Entonces, responden de forma discriminatoria hacia esas mujeres. Bueno, entonces, asimismo, todas las asimismo, en conclusión, bueno, con todas las leyes, las instituciones y los mecanismos que ya existen aquí en México hacia las mujeres rurales indígenas, entonces se podría decir que las mujeres no están teniendo una atención de acuerdo a la Procuración de Justicia cuando han sido víctimas de un delito de violencia en contra de ellas. Entonces, aquí, pues, hicimos así de que una posible solución sería ampliar la poca información que hay aquí en México y pues darle pues más atención a estos centros, a los centros de justicia para las mujeres y las casas de las mujeres rurales e indígenas, la casa de la mujer indígena. ¿Por qué? Porque estos centros, estas casas, no se les está dando la atención, no se les está dando un seguimiento. ¿Por qué? Porque pues aquí estas, como son comunidades indígenas, se están de acuerdo a sus usos y costumbres sobre el derecho consuetudinario. Entonces aquí, al momento de realizar, pues, una mujer indígena que vaya a pedir asistencia, entonces ahí no le dan la atención de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los tratados internacionales y a los documentos que evalúan que la mujer debe de ser atendida de esta forma. No, sin embargo, aquí en las comunidades indígenas, pues se resuelven sus problemas de acuerdo a los usos y costumbres, y esto hace que pues que la mujer pues sí tenga como una sea vulnerada, más que nada, sea vulnerada hacia sus derechos. ¿Por qué? Porque pues son personas de la misma comunidad que no tienen conocimiento de las leyes que ya existen para la violencia en contra de la mujer. Entonces, pues al momento de que la mujer solicita pues un apoyo, pues ha sido vulnerada de sus derechos por parte de las instituciones, al no darles el seguimiento, y eso sería en conclusión de que las mujeres aquí en México, y sobre todo las mujeres rurales indígenas, no tienen una atención adecuada hacia la procuración sobre la violencia en contra de ellas cuando han sido víctimas de un delito. Bueno, eso sería por mi parte todo. Muchas gracias. Muito bom. Luciana, queres comentar alguma coisa do trabalho? A gente poderia, para dar uma dinâmica aqui, né? Ainda falta, acho que, a Laura apresentar. A gente pode fazer aqui alguns comentários e, na sequência, a gente passa logo para a Laura. Claro que sim. Não sei se me permite um pouco, professor, fazer algumas pontualizações quanto ao trabalho da Brenda. A Brenda, a partir da prática, porque aqui no México tem a prática
tipo prática forense, alguma coisa assim, né? Então, ela fez especificamente na Fiscalia aqui de Puebla, de atenção a denúncias de mulheres, né? De todos os tipos de violência, né? E, a partir daí, ela quis fazer esse diálogo entre as recomendações da CEDAW para México, que a maioria das recomendações, sim, estão muito apegadas, mas a gente sabe que as instituições, o que apresenta nos seus resultados não condiz quase sempre com a realidade. Então, ela esteve presente na atenção das denúncias e também teve acesso ao que era a base de dados, o banco de dados sobre o tema da violência, e, finalmente, como ela é de um programa em que o modelo de educação é um modelo de educação intercultural, ela se apegou especificamente ao item da CEDAW e do Protocolo de Belém, do Pará, no tema de atenção a mulheres rurais e indígenas, né? Principalmente aquelas mulheres indígenas que não dominam o espanhol, que tem muito aqui ainda. Então, a dificuldade é ainda maior. O trabalho é muito rico, a gente trouxe nada mais essa parte da interinstitucionalidade, mas toda a parte ela fez, pois instrumentou tanto entrevista, como também trabalhou entrevista institucional, entrevista com as pessoas, com um grupo de mulheres indígenas, e a gente trouxe nada mais esse ponto, mas ela está aberta para qualquer consideração e o que vocês queiram expandir. Muito obrigada. De minha parte, eu diria que é muito importante esse diálogo, né, com a realidade dos países vizinhos latino-americanos, né, porque aqui no Brasil a gente tem circunstâncias de violação de direitos que são extremamente parecidas, né? E essa aproximação, esse diálogo, essa troca de experiências, ela pode nos ajudar bastante a tentar compreender determinados mecanismos, né, que se reproduzem de forma semelhante. Então, eu acho que é um trabalho e uma contribuição muito importante para a gente entender, né? Aqui existe uma delimitação bem interessante, né, que é de trabalhar com a mulher rural, indígena. A gente tem casos imensos de violação de direitos também de mulheres no Brasil, né? A partir, enfim, de um perfil quilombola mesmo, de um perfil, enfim, indígena, e partilha, sem dúvida nenhuma, de muitas dessas questões que são trazidas aí. E é interessante mostrar a insuficiência da institucionalidade, né, para enfrentar o problema. Mas, enfim, eu acho que a professora Luciana pode fazer um comentário, e aí, no final, a gente pode, se for o caso, né, fazer um comentário geral com todos. Sim, vou fazer o comentário aqui bem rápido. Primeiro, parabenizando a orientadora, a professora Dilma, e também a Brenda, pelo excelente trabalho na linha do que o professor João trouxe. É muito importante esse diálogo, né? A realidade entre as duas nações. Quando Brenda estava falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui, não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, quando ela trouxe que vocês têm o Instituto Nacional da Mulher, me trouxe uma lembrança com muito pesar que nós tínhamos uma secretaria para os direitos da mulher aqui no Brasil, e essa secretaria tinha status de ministério e ela foi extinta. Então, é uma grande perda para a igualdade de gênero aqui no Brasil, com todas as dificuldades que foram apresentadas, né, no trabalho pela institucionalização. Que bom que vocês ainda têm esse instituto, né, que nós perdemos nossa secretaria com status de ministério. E o que eu gostei muito do trabalho é que, quando a gente pesquisa mulheres ou políticas públicas para mulheres, a gente nunca pode perder a perspectiva que a gente fala de mulheres no plural. A gente não pode essencializar, porque, embora soframos as violências de gênero, a violência pelo patriarcalismo, nós sofremos de forma diferente.
Por exemplo, aqui no Brasil, tem alguns equipamentos muito semelhantes com o que vocês trouxeram, né, de centros de apoio à mulher, mas são equipamentos aqui no Brasil ainda centrados na cidade, que a mulher campesina, a mulher do campo, ela tem dificuldade de acesso pela própria geografia em que esse equipamento se encontra. E é nessa perspectiva que os movimentos feministas, os estudos de gênero, nunca podem perder o norte, que nós não estamos falando de mulher para não cair na situação de um discurso plural, ele ser feito só a partir da voz da mulher branca, de classe média ou das altas classes sociais, que a gente também, né, fale, pesquise e dê visibilidade, como foi o trabalho de Brenda. Fiquei, Brenda, assim, encantada, né, de você falar das mulheres rurais, falar das mulheres indígenas, que a gente vê muito pouco esse olhar, e eu falo a partir do Brasil, em pesquisas e, sobretudo, de políticas públicas. Então, negar esse olhar e tratar todas nós mulheres como se fôssemos iguais, vai cair no que Brenda trouxe aqui, quando ela fala da Casa das Mulheres Indígenas, quando ela diz que pode haver uma nova forma de discriminação. Então, acaba tendo o que a gente, né, classifica como revitimização. A mulher sofre uma violência, depois ela passa a sofrer uma violência institucional, porque não tem um olhar para as peculiaridades daquela mulher, a mulher campesina, a mulher indígena. Aprendi muito com o trabalho, foi ótimo, queria só agradecer. Claro que sim, e ela vai estar à disposição, se vocês quiserem o extenso, já está em formato de tese, inclusive ela está concorrendo à publicação da tese, é um prêmio de publicação da tese, e realmente eu acho que é um trabalho que aporta muitíssimo, principalmente para o Brasil, porque eu sou do Brasil, tá? Mas já vivo aqui no México, trabalho nessa universidade, e também sei as problemáticas realmente do Brasil. Muito obrigada, doutora Luciana. Então, acho que agora é Laura, né? Laura Giovana. Isso. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Oi, vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir? Sim, eu escuto. Sim. Certo, eu vou compartilhar aqui um slide que eu fiz, só para guiar. Então, vamos lá. Bom dia, eu me chamo Laura, sou acadêmica de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará. Não moro em Belém, moro em Santarém. Essa é uma outra universidade, diferente da UFPA, porque muitas pessoas confundem e acham importante a gente fazer essa separação. Pois bem, o meu trabalho foi escrito sob a coordenação da professora, minha orientadora Emanuele Nascimento de Oliveira Sacramento, que é docente da Universidade Federal do Oeste do Pará, e também ela é a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFOPA. A mobilidade, ano passado, em março do ano passado, eu fiz uma mobilidade acadêmica e eu fui para a Universidade Federal do Paraná. Eu acho importante a gente contextualizar aqui que a UFOPA é uma universidade muito nova. Ela tem apenas 11 anos, essa semana ela fez 11 anos de existência, e a Clínica de Direitos Humanos também é muito recente. Ela foi criada em 2016, e para iniciar a gente precisa falar alguns pontos sobre a CDH UFOPA. Ela foi institucionalizada no ano de 2016, ela está inserida no projeto pedagógico do curso, o que confere à CDH a possibilidade de que todos os alunos do curso de Direito possam passar pela clínica e fazer parte de algum dos projetos que nela existem. Ela, no momento, conta somente com um projeto de extensão e um projeto de pesquisa, que é o projeto Nascer em Santarém,
que ele tem um viés tanto de pesquisa quanto de extensão, e também ela só possui um vínculo com a graduação, e infelizmente ainda não tem esse liame com a pós-graduação. A mobilidade, ela aconteceu, como eu disse, na UFPR, e ela foi pautada no desejo de eu, enquanto acadêmica e voluntária da Clínica de Direitos Humanos, saber como uma clínica, como outras clínicas já consolidadas funcionam, como que é dividido os trabalhos, como é coordenada, porque, veja, a clínica da UFOPA, ela é uma clínica muito nova, tem poucos projetos que fazem parte dela, então entender como os alunos, como os acadêmicos, como os professores, como é a relação da universidade com a sociedade, a comunidade não acadêmica, isso poderia e trouxe resultados para que eu, enquanto acadêmica, pudesse retornar à universidade e dialogar com os professores e outros docentes, métodos, práticas que a gente poderia adotar também. Então, foi uma troca de conhecimento que eu busquei. Dentro da mobilidade, na mobilidade, eu pude ter acesso a alguns projetos de pesquisa, algumas clínicas de direito, que adotam um método clínico, dentre eles o projeto de pesquisa, o projeto da professora Thaisa, que inclusive as meninas apresentaram, elas fazem parte, né, acho que a Mariana e a Juliane, elas fazem parte do projeto da professora, e ela trabalha com o aborto legal, com a temática do aborto legal. Então, eu pude ter acesso a alguns temas, como ela trabalha dentro do projeto, como é que ela guia os alunos que fazem parte. Além desse projeto também, eu tive acesso ao projeto do professor Marcelo Conrado, que na oportunidade foi o meu orientador na mobilidade acadêmica. A clínica dele é a Clínica de Direito e Arte, e ele trabalha com a temática dos grafismos, tendo em vista o público em geral, os alunos, como é a relação da sociedade com essa temática, e também do professor Leandro. Ele trabalha ele tem, a clínica dele é de Direitos Humanos, Cidades, Espaços e Direitos, e ele trabalha com vários sujeitos políticos, e aí eu também tive contato com como é que ele funciona, como é que ele se estrutura dentro da clínica da UFPR. Essas são algumas fotos que eu trouxe. Essa professora Tatiana, na mobilidade que foi lançado o edital da universidade, eu pude fazer com mais outras colegas de universidade, e elas também foram pesquisar outras temáticas, e os resultados, que é o que eu gostaria de dar mais ênfase. Na mobilidade, eu pude perceber que alguns pontos eles se destacam mais e, consequentemente, eu pude fazer essa comparação entre como é na clínica da UFOPA e como isso se mostra na UFPR, por exemplo. E um dos pontos que eu pude ver que o método clínico trabalha muito é o protagonismo acadêmico. Nesse sentido, o protagonismo acadêmico, ele ficou muito evidente porque eu pude conversar não só com os coordenadores, professores, mas também com os acadêmicos que fazem parte dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, e eu pude ver que eles têm um outro olhar, têm outras atitudes em relação a demandas sociais específicas. E utilizando uma fala do professor João, ele disse que cada clínica atua de maneira diferente de acordo com o local que ela está inserida. Na Clínica de Direitos Humanos da UFOPA e do projeto que eu faço parte, que é o Nascer em Santarém, a gente trabalha com o tema de violência obstétrica. E a violência obstétrica, na região norte, ela tem diversas peculiaridades. A gente fala então, de mulheres ribeirinhas, de mulheres quilombolas e indígenas, o que difere de temas trabalhados na UFPR, por exemplo. Para além disso, também, quais são os métodos que as clínicas de direito usam, né? Como é que elas abordam
essas demandas sociais? É através, como é que o protagonismo acadêmico ele se manifesta? Por exemplo, eu vou falar agora da vivência que eu tenho participando no projeto Nascer em Santarém. Nós, quanto acadêmicos, a gente trabalha com a elaboração do plano de parto, por exemplo, a gente trabalha com palestras, a gente tem acesso também a um diálogo multidisciplinar, com a participação de fisioterapeutas, de psicólogos, de enfermeiros. Então, entender como é que esses diálogos, como é que esse protagonismo acadêmico se mostra, é importante para a gente saber se nós, enquanto clínica, estamos nos guiando, estamos indo para o caminho certo. Além desses pontos que eu destaquei, do protagonismo acadêmico, das demandas sociais, que a clínica ela vai ter um olhar mais direcionado para onde ela está inserida, quando eu retornei da mobilidade acadêmica, todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar, nós apresentamos os nossos trabalhos e os nossos resultados, as nossas percepções num evento que a clínica criou, que foi o Ensino Clínico e Direito, onde a gente teve a oportunidade de demonstrar para outros acadêmicos da UFOPA como é que foi essa experiência, como é que eles, mesmo não estando inseridos na clínica de direitos humanos, eles podem participar, e para fomentar a curiosidade, para que a gente pudesse trazer essas pessoas que ainda não entraram para a pesquisa, enfim, criar curiosidade. Então, foi basicamente isso. É um relato de experiência para demonstrar que nós, enquanto uma universidade ainda em construção, muito nova, perto de outras universidades, a gente pode se guiar e compartilhar experiências. É isso, obrigada pelo espaço. Ok, Laura. Luciana? Laura, eu quero te parabenizar pela apresentação, pelo conteúdo também da sua apresentação. Quando a gente fala em diálogos interinstitucionais, e uma das características da apresentação de ontem é que esses diálogos foram todos com entes outros que não clínicas de direitos humanos. E esse diálogo entre nós é muito rico, é muito importante. É essa temática que você traz. Quando você cita a sua experiência nesse diálogo com a clínica, com a pesquisa e atividade da clínica da professora Thaisa, eu achei muito importante, eu acho que é uma vertente que o ensino clínico precisa se debruçar. Já conversei até com a professora Thaisa sobre essas parcerias entre nós da clínica. Fiquei muito interessada em conhecer mais a clínica de vocês, porque eu coordeno aqui na Bahia a Clínica de Direitos Humanos da UESB, nós também trabalhamos com violência obstétrica, então talvez seja até interessante a gente fazer essa troca de experiências. E eu queria te perguntar, Laura, um pouco, queria que você falasse um pouco como que essa mobilidade se consolida. Ela é financiada pela instituição, é recursos do estudante, há um edital, que você compartilhasse com a gente a implementação dessa mobilidade. Laura, está mutado o microfone. Obrigada. Obrigada, professora, pelas considerações. É muito interessante porque ali em Santarém, na universidade, nós somos o único projeto que trabalhamos diretamente com a violência obstétrica. E é um tema que, embora esteja em alta, ainda é muito pouco falado. Então, o trabalho que o projeto vem realizando tem mostrado muitos resultados significativos dentro da cidade. Pois bem, em relação ao edital de mobilidade, a nossa universidade lançou um edital
através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, onde nós, acadêmicos, podemos escrever trabalhos e submeter para que eles fossem avaliados por uma banca, e, se aprovados, nós receberíamos uma bolsa, um valor, para que a gente pudesse custear nossas passagens, hospedagens, e, em contrapartida, quando nós voltássemos, a gente teria que compartilhar todas essas experiências, enfim, fomentar para que outros acadêmicos também ingressem na pesquisa, como eu disse, né? É uma maneira de chamar outras pessoas, outros acadêmicos, não só do curso de Direito, mas também Antropologia, Arqueologia, demais cursos que podem também, enfim, compartilhar conhecimento. De minha parte, Laura, eu quero também parabenizar, né, pelo trabalho e, sobretudo, pela experiência, né, por essa disposição de você passar por um processo desse de intercâmbio, né, entre diferentes clínicas e observar, e, a partir disso, procurar identificar, né, possibilidades de aplicação, né, do que você viu lá fora, né, enfim, fora da UFOPA, lá no projeto, né, no projeto da clínica. Então, eu acho bem interessante. A minha curiosidade foi a seguinte, deve existir outras pessoas, né, vinculadas aí ao projeto Nascer em Santarém. Eu vi aqui que a Nali, inclusive, mandou uma mensagem aqui no chat, né? E a minha pergunta é a seguinte, como é que se dá essa prática de intercâmbio? Ela é frequente? Enfim, como é que se deu essa aproximação com a clínica lá da Federal do Paraná? Se outras pessoas foram, como é que aconteceu esse processo? Então, esse edital de mobilidade, as vagas foram ofertadas de acordo com os institutos. O instituto do qual eu faço parte, que é o de Ciências da Sociedade, foram ofertadas 7 vagas para o curso de Direito. Então, 7 acadêmicos tiveram a oportunidade de ir para outras universidades. Então, muitos foram para a Federal da Bahia, para o Paraná, para a Federal de Minas Gerais. Então, dialogar sobre diversos assuntos e diversas temáticas, assim como em todos os outros cursos da universidade. Então, essa iniciativa, ela foi da UFOPA, ela que promoveu o edital para que nós pudéssemos ter essa experiência. Então, a escolha pela clínica lá da Federal do Paraná foi sua, foi uma escolha pessoal sua. Sim, é porque a minha orientadora, ela se formou na Federal do Paraná. Certo. Então, como nós já tínhamos esse contato, e também pela relevância do trabalho que as clínicas de lá estavam fazendo, ela propôs que eu, e claro, também aceitei, achei super importante, e deu super certo. Eu fiquei muito, muito realizada com a experiência que eu tive na Federal do Paraná. Muito bom, muito bom. Parabéns Obrigada. Pelo trabalho, parabéns pela experiência também, né? Obrigada. Muito importante isso, desse diálogo entre clínicas, sim, né? Como a gente está fazendo aqui, de alguma forma, nesse espaço, né? Nesse fórum, a ideia é essa mesmo, a gente poder compartilhar experiências e tentar identificar possibilidades de atuação conjunta mesmo, né? Exato. É importante. Exato. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Acho que, eu não sei se a gente pode abrir, talvez, aqui para perguntas dos demais participantes, se tiverem. Eu queria fazer uma colocação, se me permite. Bom, a mim parece genial essa ideia das clínicas jurídicas. Bom, eu sou egressada da UERJ, e a UERJ, pois, é uma das pioneiras em clínica jurídica, sempre me encantou, mas eu sou socióloga, tá? Eu sou do piso um pouco mais, não, do piso em cima, que é do 9º andar, e direito está no 7º, 8º andar. Mas, enfim, sempre me pareceu muito interessante. Quando eu vim para essa universidade, e que já passei por distintas academias, eu estive um tempo na academia, ainda estou dentro
da direção de Ciências Sociais e Humanidades, mas na academia especificamente de Direito do programa Direito com Enfoque Intercultural. E eu tentei trazer, que eu fiz um projeto ano passado de semilleiro de iniciação científica, e tentei trazer o tema da clínica jurídica. E vocês acreditam que aqui no México ainda está muito fechado para o tema da clínica jurídica. É uma pena, porque é um espaço de acópio de ideias, de força de trabalho, inclusive de diálogo interdisciplinário, para que veja o trabalho tanto da menina que apresentou agora, pois enriquece muitíssimo. Né? Então, eu ainda não perdi a esperança de dar impulso. Aqui temos na UNAM, que também sou egressada da UNAM, temos um trabalho de clínica jurídica. E assim que depois, se me permite, vou pedir também o apoio de vocês para levar a cabo aqui, porque é muito importante um trabalho de clínica jurídica, de um diálogo internacional, um diálogo interregional aqui na América Latina, porque temos muitas coisas que pode fortalecer. Por exemplo, aqui no México está muito mais, digamos, já posicionado o tema da violência, como chama que ela apresentou agora? A violência obstétrica? Obstétrica. Tem uma norma específica, uma norma mexicana que implementa a violência obstétrica. Por quê? Porque aqui tem muitos trabalhos, inclusive, se vocês se interessam pelo tema, muitos trabalhos que já está apontando, né, como se pode mitigar a violência principalmente das mulheres indígenas, né? Porque são as que mais são violentadas nesse sentido. Por isso que México impulsou a norma mexicana da violência obstétrica. E assim, queria outra vez parabenizar muito, são trabalhos muito interessantes e importantes, e, pois, como dizem aqui, enhorabuena para esse diálogo que vocês se abrem, porque depois eu sou socióloga, né? E vocês com essa mente tão bonita e tão aberta. Obrigada. Bom, a gente vai se aproximando aí dos minutos finais aqui da nossa sessão. Talvez a gente possa verificar mais uma vez se alguém quer se manifestar, se alguém quer contribuir de alguma forma para o debate. E se não, enfim, a gente pode começar então nossos agradecimentos, né? E de alguma forma deixar registrado que foi um momento muito produtivo, muito enriquecedor, né? A contribuição de todos e de todas que trouxeram suas experiências aqui nessa sessão, e que esse diálogo continue, né? Esse é um espaço que me parece ser muito promissor do ponto de vista do que ele apresenta, né? De potencialidades aí para desenvolvimentos, enfim, de metodologias, de compreensão do fenômeno jurídico a partir da aplicação concreta, né? Enfim, de métodos a problemas. Então, espero que esse diálogo continue, né? Quero agradecer a todos que apresentaram, a todos e a todas que apresentaram, a Dilma, a Brenda, a Mariana, a Laura, a Juliane e a professora Luciana, né? Parceira aqui dessa nossa sessão, desejando realmente que a gente possa intensificar esse debate aí no futuro próximo. Eu também gostaria de agradecer a todos e todas que submeteram o trabalho a esse grupo, agradecer todos que acompanham, parabenizar a organização do evento, que está sendo assim impecável, chamar a atenção do público para olhar as atividades que estão ainda transcorrendo nesse seminário, muita coisa maravilhosa, e esse diálogo é muito importante. Por fim, eu queria agradecer ao professor João Paulo por essa parceria, foi maravilhosa, professor, e que seja o início para a gente continuar falando desse tema tão importante
que são os diálogos interinstitucionais. Cada vez que a gente dialoga, que a gente forma parceiros, quem ganha são os direitos humanos. Alan, queria te agradecer também por estar acompanhando aqui essa sala e desejar um bom dia a todos e a todas. Bom, professora Luciana, apenas para te falar que aqui no chat, a Anália, ela perguntou se você poderia passar o seu e-mail para eventualmente se trocarem contatos, figurinhas. Sim, o meu e-mail é luciana.silva@uesb.edu.br. Aí eu posso até depois tentar, se for o caso, colocar, né, escrever no chat. E eu queria aproveitar para divulgar também o Instagram da Clínica de Direitos Humanos da UESB. É @cdhuesb. Então, se não conseguir também o contato por e-mail, podem estar fazendo contato pelo Instagram, estamos à disposição, esse diálogo é muito importante para todos nós. Eu também quero aproveitar aqui para divulgar a nossa clínica, a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco, né? Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. No Instagram, cidh.unicap. cidh.unicap. E também no Facebook, aí, né? Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da Unicap. Então é isso. Então, obrigado a todos e a todas. E a gente se vê aí nos próximos eventos e nos próximos painéis. Bom, então, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Luciana, ao professor João Paulo. Como a professora Luciana já citou, nós teremos outras atividades ainda no dia de hoje. Para quem faz parte da Rede Amazônica, teremos o 11º Encontro da Rede Amazônica. Teremos mesas de conferências, a mesa de conferências 16 horas, Direitos Humanos, Educação e Resistência nos Tempos Atuais, desafios ao ensino clínico, que a gente vai pensar a permanência no ensino clínico, quem são as pessoas que acompanham o ensino clínico, e os desafios, né, que se colocam neste momento. Uma segunda mesa de conferência, Direitos Humanos, Clínicas e Atuação desde o Sul, que acho que está muito ligado a essa questão de diálogos, né, aqui presente nesta sessão. E, por fim, a partir das 20h30, nós temos o lançamento da Rede de Clínicas Jurídicas e a Assembleia de Clínicas Jurídicas, né, que vai ser um espaço de deliberação geral, para a qual todos estão convidados, e as mesas que serão transmitidas no Facebook. Então, agradeço imensamente a presença de todos e agradeço ainda mais aos coordenadores. Muito obrigado. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar nesse evento, ainda que dessa maneira assíncrona. Quero agradecer muito os coordenadores dessa sessão temática, número 3, que possibilitaram que eu pudesse apresentar o nosso resumo assim. Eu me chamo Daisy Wagner, eu sou professora do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá e integro a Clínica de Direitos Humanos da nossa universidade, sob a coordenação da professora Linara Oeiras. Nossa clínica é bastante recente, ela iniciou suas atividades agora no início do ano e praticamente já atuou somente no contexto de pandemia. Como vocês sabem, aqui no Amapá nós estamos passando por uma situação inusitada, digamos assim, né? Um caos generalizado, e nós estamos sem internet, sem água, sem energia elétrica já há 3 dias. Né? Há uma expectativa de retorno, mas é uma expectativa que ainda não se cumpriu. Então eu agradeço muito poder participar desse evento e quero dizer que fiz muita questão de participar, porque na verdade esse resumo ele é fruto de um esforço de muitas pessoas e seria muito frustrante não ter nem a oportunidade de participar, porque nós tínhamos muitas expectativas. Então é como se nesse momento pelo menos isso deu certo, né? Pelo menos isso nós conseguimos fazer. Então fica aí registrado o meu profundo agradecimento em nome de todos os componentes da nossa clínica, uma clínica bebê e bem pequena ainda. Bem, o nosso resumo ele está intitulado O Coletivo Assembleia Mundial por la Amazônia,
e a Clínica de Direitos Humanos da Unifap. Diálogo horizontal para a promoção de direitos humanos. Então, é um relato de experiência em que nós vamos contar um pouco dessa aproximação da nossa clínica com um coletivo, que é essa Assembleia Mundial pela Amazônia, né, fazendo uma tradução livre. Esse estreitamento se deu mais especificamente com o braço da Assembleia aqui no Amapá, o chamado Comitê Amapá. E a partir desse relato, nós vamos fazer aí, então, reflexões sobre os proveitos e as dificuldades dessa aproximação, né? Bem, a nossa clínica, como eu dizia, ela iniciou suas atividades, né? Ela é um projeto de extensão, então aprovado no final de 2019, que iniciou as suas atividades no início de 2020. Ainda foi possível selecionar bolsistas, né? Ele é um projeto de extensão vinculado ao núcleo de prática jurídica e que foi, então, contemplado com o financiamento da nossa universidade através de bolsas de estudantes. E assim nós pudemos selecionar 4 estudantes, bolsistas, e nós somos 3 professoras, né? Como eu disse, a professora Linara nos coordena e a professora Helena, junto comigo, orientamos, né, os estudantes. Mais recentemente, nós fizemos seleção também de voluntários. Então, nós temos 5 voluntários. Essa seleção já se deu toda online, né? Bem, esse nosso projeto, então, de extensão tem a pretensão de, uma vez finalizado enquanto projeto, se transformar num programa permanente, vinculado de maneira permanente no nosso curso. Bem, tem como finalidade, né, sobretudo, produzir impactos e transformações na realidade social, promover atividades jurídicas de natureza teórico-prática, com participação direta dos estudantes, possibilitando que eles também possam desenvolver um conjunto de habilidades, né, voltadas para a atuação jurídica proativa, crítica, reflexiva e criativa. As atividades, elas visam promover essa formação humanística nos estudantes, né, por meio de capacitação em direitos humanos e as suas formas de proteção no âmbito nacional e internacional. A clínica, ela está organizada na perspectiva de eixos, 4 eixos temáticos, né, foi assim idealizada. A proteção internacional dos direitos humanos como estratégia subsidiária de acesso à justiça, litigância estratégica em direitos humanos via legislação de qualidade, direitos humanos e identidades amazônicas e metodologias clínicas e pesquisas empíricas em direito, né? Cada uma das professoras está, digamos assim, mais diretamente responsável por um eixo, assim como os alunos também estão mais vinculados a um eixo. No entanto, até o momento, nós temos atuado de maneira bastante conjunta em todas as atividades. Bem, então se pretende, a partir dos eixos, atuar em casos de violação estrutural de direitos humanos, seja decorrente de ação ou mesmo omissão, tanto da esfera pública quanto privada, né? E também se pretende atuar como monitoramento de direitos humanos, de maneira que se possa prevenir violações, né? O que nós temos observado, apesar de nós estarmos funcionando de maneira online, nós temos observado uma diversidade de pautas e lacunas sociais que nos são trazidas ao conhecimento, né? Nós temos proposto parcerias com diferentes órgãos e instituições e um dos nossos parceiros mais recentes, inclusive, é um projeto Reviver, que é um projeto que existe no âmbito da própria universidade, junto a cursos de saúde que tem um tratamento, digamos assim, múltiplo para pessoas, né, doentes com Alzheimer ou Parkinson. E agora, mais recentemente, então, nossos alunos estão integrados, prestando esclarecimentos e jurídicos que, eventualmente, esses pacientes tenham, né? Essas pessoas. E esses contatos, né, eles se dão todos via remota, normalmente com a contribuição do cuidador, quando a pessoa já não tem autonomia de fala, enfim. Então, tem sido uma experiência que os alunos relatam como muito rica,
Mas o foco da minha apresentação aqui mesmo é justamente essa parceria que se estabeleceu com o coletivo, a Assembleia Mundial pela Amazônia. O coletivo ele iniciou as atividades em julho de 2020 a partir de uma autoconvocação que foi impulsionada pela Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, COICA, pelo Fórum Social Panamazônico, né, a FOSPA, e pela Rede Eclesial Panamazônica, que é a REPAM. Então é um movimento que surgiu em meio à pandemia de Covid-19 e também em retaliação ao agravamento dessa condição de vulnerabilidade mesmo, sobretudo dos povos originários da Amazônia, em face ao vírus, a intensificação da exploração ilegal, né, de recursos naturais e ao aumento de queimadas, e também em relação às políticas predatórias do governo federal aqui para a região, né? Então, o coletivo se organizou e a mobilização toda se dá através das mídias sociais, né? Basicamente, realizando ações de mobilização, esclarecimento, denúncia, né, de violações de direitos humanos, sobretudo, e também de violações em relação ao meio ambiente de maneira geral, e também ações de boicote. Então, nesse cenário, nós nos inserimos e acabamos participando de uma série de eventos que eles têm organizado, e participamos do webinário chamado Amazoniza-te Brasil. Especificamente, naquele no qual nós participamos, né, que foi o relatado no resumo, é o do dia 12 de agosto de 2020. Esse webinário está disponível nas redes sociais, e nele foi interessante porque se estabeleceu um diálogo múltiplo com pessoas de diferentes áreas. Então participou, por exemplo, a filha do Chico Mendes, né, Ângela Mendes, o Dom Roque, uma artista do Amazonas, a Ellen, que é cantora, e eu pude participar, então, representando a clínica. E a minha fala foi no sentido de esclarecimento acerca de alguns direitos que têm sido violados, sobretudo a partir de uma resolução uma portaria normativa da FUNAI, que representa um grave retrocesso no que tange às demarcações de terras indígenas, né? Inclusive, esse ato normativo está suspenso por hora por determinação judicial. Bem, mas as ações do coletivo, elas se fundam muito naqueles círculos de cultura, que são uma ideia que foi sistematizada, sobretudo, por Paulo Freire. E isso também foi uma aproximação interessante, porque nós todos podemos aprender acerca dessa mobilização popular com o próprio movimento, partindo dessa experiência de Paulo Freire lá, né, de alfabetização de adultos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né. A experiência de Angicos ficou muito famosa, né, sobretudo ali na década de 60. Bem, então, os círculos de cultura, eles pressupõem essa construção de conhecimento por meio de diálogo, de maneira a ampliar a consciência crítica sobre a realidade, e também a horizontalidade de essa troca de saberes. Isso é muito claro quando a gente observa as ações do movimento. Então, nós procuramos nos inserir, e o movimento, ele integra pessoas de diferentes locais da América Latina, então tem sido uma experiência muito rica, sobretudo para os nossos estudantes. Talvez, já finalizando a minha fala, o que fica não seria deficiência, mas algo que a gente sentiu falta foi justamente dessa proximidade física com as pessoas, essa troca física, né? Porque tudo isso tem se dado através das redes sociais. Então, é uma experiência que tem sido muito rica, de aprendizado coletivo, não só dentro do movimento, mas também se espraiou para dentro da própria clínica, e isso é muito relevante. É isso. Obrigada, agradeço muito, e como vocês podem ouvir, a minha secretária aqui permanente, a minha bolsista permanente já está me chamando. Muito obrigada.